aberto para discussão, tá? E a gente precisa também fomentar isso para que o entendimento fique mais claro. Vou começar, então, falando sobre a situação que envolve graduação, mas primeiro eu ainda não aprendi a usar isso aqui. Vamos lá. Então, primeiro ponto, assim como a gente trabalhou com a graduação, a gente vai trabalhar essas agendas hoje e amanhã, tá? Então, o perfil de coordenação, a oferta de turmas, ela é uma parte relativamente simples, porém complexa nos seus conceitos e procedimentos. Principalmente quando a gente está falando sobre uma oferta que perpassa outras situações de responsabilidades. Então, essa parte de ofertas, imagino que a gente vai ter uma discussão bem significativa para poder registrar esse entendimento para as próximas ofertas que ocorrerem na instituição. Aí a gente fala em matrículas em componentes, que também é uma situação vista para as coordenações e seus secretários, que a gente até pincelou aqui, né, com a graduação, para quem ficou na aula que estava sendo passada, a gente falou sobre justamente essa parte de matrículas em componentes, mas na visão da gestão, do apoio que a gestão realiza às coordenações. Porque o primeiro cenário de registro é das coordenações, né? É esse o entendimento do sistema. E também a gente pode falar ali em consultas, relatórios e algumas operações mais básicas que envolvem atendimento ao aluno, as situações de contato que envolvem o portal da coordenação, para quem já tem acesso direto ao sistema, como a gente estava ali administrando, vocês vão ver outras opções também, mas que conferem ali uma maior importância. Eu acho que são essas aqui que eu vou apresentar para vocês. Se sentirem falta de alguma observação dentro do contexto que tem de portal de coordenação, vocês também apontam. Essa função aqui faz o quê que você apresentou? A gente volta e reforça esse entendimento, tá certo? Para começar, eu vou voltar a um pouquinho a parte de gestão para que vocês entendam como é que vocês viram coordenadores e como é que vocês viram secretários, né? E aí, é claro, vocês têm um processo interno, uma designação associada e ponto. Mas para o sistema, isso precisa de uma indicação manual, ou seja, todas as alterações de coordenações, de vice-coordenações, de secretários, precisam ser atualizadas para que os acessos possam ser normalizados. Então, não é necessário que um secretário, por exemplo, solicite ao NTI uma permissão para acessar o portal coordenador de graduação. O que é preciso é que essa informação de atualização chegue à gestão de graduação, no caso, pela Prograde, porque é quem realiza essa manutenção de coordenadores, e uma vez atualizado, o seu acesso já está liberado ali para o portal da coordenação. Também acontece da mesma forma com um coordenador. Então, um coordenador, para ser coordenador para o CIGAR, ele precisa ter a sua vinculação associada ao curso dentro do módulo de graduação. E mesmo que ele tenha um perfil de chefe de unidade, dessa unidade de coordenação no CIGADMIN, como vocês já estão acostumados com processos administrativos, né, com protocolos, CIGRH e tudo mais, ainda assim é necessário. Então, dentro do processo da sua nomeação, dentro do processo da sua indicação, é necessário que esse processo chegue ou seja formalizado pelo grupo de graduação que acessa o sistema na parte de administração do módulo. E como é que eles fazem isso, né? Primeiro que a vinculação da coordenação e dos secretários, elas envolvem algumas características. A primeira delas é que coordenadores de curso acessam um portal específico, então a gente estava até agora tratando de situações que envolviam o módulo de graduação. E as pessoas que acessam esse módulo não são vocês, tá? Podem ser outras pessoas, podem ser também, mas nesse caso, o perfil de coordenador não é para acesso em graduação, é acesso para o portal de coordenador. E dentro desse processo também, a gente sabe que os coordenadores podem ser vinculados a mais de um curso. Tudo bem, coordenações serem vistas, associadas a mais de um curso. Você pode ter N situações ali vinculadas, N cursos vinculados à sua pessoa. E o sistema vai habilitar todas essas consultas vinculadas ao seu curso. São docentes da instituição. Não sei se seria o caso da UFAL, mas eu acredito que até o momento não. Mas em algumas instituições que a gente já participou do processo de implantação, eram comuns técnicos terceirizados assumirem o papel da coordenação. Isso para o sistema não é possível, porque é necessário que esses coordenadores sejam docentes. Docente externo pode, Liane? Também não, tá? Então, dentro desse processo, coordenações assumem apenas
coordenações de docentes. E o início do mandato é que libera o portal para acesso. E como é que o sistema sabe o início do mandato? Através do registro da sua informação dentro do SIGA. Então, você pode ter iniciado o mandato e registrado essas informações daqui a algum tempo. É só daqui a algum tempo que o seu portal vai ser liberado. Eu vou mostrar como é que isso é feito. É bem simples, mas quem realiza isso não são vocês também. São o pessoal da graduação que fazem o acesso ao módulo de graduação na aba de administração e fazem a identificação dos coordenadores de curso. Então, para associar coordenadores e vices a cursos, é necessário que os gestores acessem esse ambiente e também acessem essa opção. Alguém perguntou, eu posso ter mais de um coordenador dentro de um curso? Não. O sistema habilita um coordenador, habilita um vice-coordenador e habilita quantos secretários forem necessários para essas coordenações, tá certo? Tem alguma situação como essa, onde mais de um coordenador é vinculado ao curso? Não, não. Secretários e coordenadores vão ter funções específicas. A única diferença que se vê é na necessidade de alguma análise de matrícula, mas nessas análises, como não são decisórias para a exclusão do aluno em relação à solicitação ou trancamento, então não tem muito critério. Trancamento de matrículas, quem analisa? Coordenação, né? Agora, é possível que secretários visualizem as solicitações que foram geradas a partir daí. Mas, na maior parte dos casos, graduação e coordenadores de graduação têm os mesmos acessos, inclusive nas ofertas de turnos, certo? Para a coordenação de curso, eu tenho ali a informação da identificação do coordenador e eu tenho que definir coordenador, nome do coordenador, o curso que vai estar atrelado a essa coordenação, o início, e sim, eu tenho que informar o fim do mandato também. Aqui é um padrão, há 2, 3 anos, por exemplo, são 2 anos, né? Então, a partir do início do mandato, já dá para definir ali o fim também. E uma vez que o fim do mandato chega, o acesso já é expirado também, não precisa ser removido, digamos assim, dentro dessas funções, tá? E-mail e telefone. Programas de prorrogação. Atualiza as informações do fim do mandato, sem problema. Ele não é fixo nesses 2 anos, não. Eu posso ir adiantando, eu posso ir atualizando essas informações à medida que chegar os dados, né, para alteração. Eu também estava comentando com o pessoal da gestão que esses dados da coordenação é possível enviar e-mail e telefone. E esse e-mail e telefone é o seu pessoal? É o seu corporativo? Jamais, pessoal. Não coloquem telefone, e-mail aqui pessoal, porque senão sua caixa não vai parar de receber notificações de alunos. Porque isso fica público, tá? Também. Então, essas informações de coordenação, elas aparecem na página web disponível dentro do SIGA para consulta pública. E aí, assim, telefones e e-mails vazados não são interessantes, principalmente se não forem os comerciais e o de secretaria. Então, aqui, sim, é que nem aquele aviso da Azul, né? Você já sabe, mas não adianta, mas não custa nada repetir. Essas informações, elas são públicas e é necessário preencher com as informações da coordenação. E a coordenação não tem telefone, não tem ramal. Tudo bem, deixa em branco. Não é obrigatório. Primeiro ponto também as informações com estrelinha azul é obrigatório, e vocês já conhecem isso também dentro dos processos do CIPAC e do SIGRH que já utilizam, né? Então, confirmei as informações, pronto. A partir daqui, se o meu início do mandato é vigente com a data de hoje, já posso acessar o meu módulo de portal do coordenador normalmente. Se não, então é necessário aguardar o início do mandato para que esse acesso seja vinculado. Eu acho que seria interessante que o e-mail não contasse, talvez o e-mail institucional, mas o e-mail do curso. Isso, exatamente. São dados da coordenação do curso, exatamente. Acho que toda coordenação tem um e-mail, né, específico para isso. Então, nesse caso, o direcionamento aqui vai ser para isso, porque você já controla para chegar para essa coordenação, tá? Perfeito, colocação. E para secretários, quais são as informações que eu preciso, né? Eu já estava atribuindo algumas permissões, alguém já viu essas telinhas ali comigo. Então, para secretários, também fazem parte dentro da administração, mas para isso o acesso é vinculado ao usuário e o curso. Então, aqui o preenchimento é mais simples, a gente só precisa registrar para entender quem são os secretários, certo? Não existe um início e um fim de mandato do secretariado para o sistema.
eu posso alterar e remover esse secretário também à medida que ele já se desliga do curso, mas essa notificação precisa estar no processo de comunicação para a Prograde, para que ela proceda com as atualizações necessárias. E aqui vocês podem perceber que, e diferente do que acontece na coordenação, eu posso ser como terceirizada, como uma usuária não vinculada a uma matrícula, né, na instituição, eu posso ter uma secretaria também vinculada e o sistema permite. Então, secretários são mais livres para isso. Podem ser, inclusive, alunos. Alguém perguntou isso, acho que foi na gestão. Bolsistas, né, de apoio técnico para as coordenações de curso. Eles também podem ser secretários e serem indicados mesmo sendo alunos. Tá? O sistema não faz restrição em relação a isso. Lá, como nós temos cursos técnicos, né, então, a gente tem técnico que cuida de 4 cursos, 3, 2, sei lá. Então, um secretário pode ser vinculado a mais de um curso? Pode. Eu posso adicionar aqui o secretário a quantas secretarias de cursos forem necessárias para ele, certo? Tanto que no seu vínculo, ao entrar na página pública, na página do CIGAR, vai aparecer lá a informação dos vínculos existentes. E aí, para cada vínculo de secretaria, vai ter lá um acesso vinculado para que você possa acessar conforme o seu vínculo. Ainda assim, é só uma informação, porque ao entrar no portal da coordenação, se você tiver mais de uma coordenação, vai aparecer uma caixinha de seleção, onde você vai selecionar qual é a coordenação que você vai trabalhar nesse momento, porque aí ele filtra dados que são vinculados à coordenação que você selecionou, certo? Uma informação importante, aqui tem secretário de convênio também? De cursos de convênio? Não, né? Porque no sistema, vocês vão perceber que o portal da coordenação, ele é moldado com base nos eventos cadastrados dentro do calendário acadêmico. Então, quando é que eu posso criar turma? Quando o período de cadastro de turma estiver aberto, certo? Quando é que eu posso solicitar uma oferta de um componente que não faz parte da minha coordenação? Quando o calendário estiver aberto. E aí pode ser que você trabalhe dentro de um convênio, de um curso de convênio, que possua um calendário próprio, né? Que possua um calendário diferente daquele calendário do período regular. Então, é só uma observação. Quando vocês tentarem acessar o sistema nessa condição e aparecer uma mensagem do tipo não existe calendário vinculado, ou então não está no período do calendário, pode ser que você esteja acessando um curso, né, que não é o calendário aberto para aquele período. Aí altera, troca as informações, se estiver vigente, vocês vão conseguir visualizar normalmente, tá? E como é que o perfil de coordenação acessa o sistema? Estou lá com os meus registros feitos, essa é a cara do perfil da coordenação. As abas ali, elas possuem a maior parte das funções que vocês vão utilizar. A maior parte delas também ali de relatórios são consultas, né? Eu tenho as informações ali vinculadas a atendimento do aluno direto e para acessar eu preciso entrar dentro do portal da coordenação. Secretários e coordenadores acessam o mesmo portal, não tem diferenciação em relação ao acesso, certo? Vocês podem perceber também que existe aqui as informações dos calendários que estão vigentes para o curso que está selecionado. E se por acaso eu tiver mais de um curso, o que vai acontecer? Vai abrir uma caixinha e aí eu vou selecionar, aquilo que eu estava comentando antes. Fora isso, você vai ter ali também algumas informações, trancamentos pendentes de orientação, matrícula online pendente de orientação. É obrigatório a orientação ou a análise dessas solicitações? Não. Não é obrigatório. O sistema deixa essas informações à disposição dos coordenadores para uma possível análise. E o que eles podem fazer é orientar ou não o cancelamento ou o trancamento daquela solicitação de matrícula, certo? E aí é um visto que você faz. Ok, eu vi, o coordenador viu sua solicitação de trancamento. Isso impede o trancamento de ocorrer? Não. Se o aluno quiser continuar com o trancamento, ele tem autonomia nesse processo, certo? Agora, o que pode acontecer? Para trancamento, já adiantando aqui uma situação, existe a possibilidade do trancamento ocorrer de forma automática. Automática em que sentido? O aluno solicita o trancamento de uma turma, por exemplo, e nessa solicitação de trancamento, o sistema tem uma parametrização que diz qual o tempo que esse aluno pode permanecer para trancamento, né? Ou seja, eu solicitei hoje, depois de 7 dias, eu posso confirmar esse trancamento? Porque até esse período de 7, 5, 15, 20 dias que eu defini,
o aluno pode desistir desse trancamento e continuar a cursar o componente. Então, nesse sentido, o sistema tem essa funcionalidade, que é habilitada ou não, para que o aluno possa realizar o trancamento e aí, depois de 7 dias, o sistema alterar as matrículas para, de fato, trancar. E o coordenador, mesmo tendo visto ou orientado o não trancamento, se o aluno não excluir a sua alteração, ou então não excluir a sua trancamento ou não remover, ele vai continuar trancado lá, porque ele vai só ter como uma sugestão para a sua vida acadêmica, mas não é impeditivo, tá? Outros pontos também que eu queria chamar a atenção é porque, em alguns casos, essa caixinha aqui vai subir de dados, né? A gente tem ali o atendimento ao aluno e no portal do Discente, o aluno tem uma caixinha lá que entra em contato com a coordenação do curso. Então, existem comunicações que são travadas ali que o aluno pode questionar diretamente para a coordenação e que vão ficar aqui disponíveis para atendimento ao aluno. Aí você vai registrar, entrar na situação, responder ao aluno, né? E a comunicação pode ser travada dessa forma. Não sei se o web já tinha alguma situação nesse sentido, mas facilita a comunicação porque já fica ali os registros de que você precisa encaminhar das dúvidas que vão sendo geradas e evita que o aluno vá até a coordenação ou tenha algum outro tipo de ação nesse sentido, tá? Também é possível, para quem já tem ali, falando um pouquinho mais do portal do perfil da coordenação, que dentro quem já acessa stricto sensu, quem já é docente ou aluno de algum curso vinculado ao nível de ensino, sabe que o sistema tem um fórum de cursos, né, onde vocês podem implementar enquetes, tópicos de discussão geral, e alunos adoram isso. Então, já vou alertando que pode chover aqui de notificações, mas os alunos, mas vocês podem moderar essas informações, certo? Então, entra na situação de um aluno. O aluno pode criar um tópico para poder abrir uma discussão? Pode. Mas há uma moderação também nesse sentido que pode ser ali gerenciada pelas coordenações de curso, certo? E no mais, assim, o portal da coordenação, ele tem várias atividades vinculadas, mas como eu falei, são consultas, mas a gente vai se concentrar nas operações, que são, de fato, vinculadas aqui. Ou seja, na parte de turmas, a gente vai fazer ofertas, na parte de matrículas, onde a gente vai fazer a matrícula de alunos ingressantes e também, se for o caso, parametrizável ao curso, a matrícula de alunos também regulares para atendimento, apoio, né? Então, o aluno se apoia na coordenação, a coordenação se apoia onde? Onde puder, né? Onde dá. Então, a gente se apoia geralmente na gestão e, nesse ponto, a gestão também tem outras funções mais flexíveis que possam organizar algum critério. Então, a aba de alunos também vai ter ali algumas funções que vão ser de alterações imediatas que não precisam recorrer à gestão. Exemplo, atualização de dados pessoais, emissão de um histórico, de um documento, uma declaração que o aluno precise, os registros vinculados a algumas atividades. Então, tem algumas operações ali que vão ser vinculadas. Mas eu já vou avisando que, por exemplo, relatórios, ali tem uma aba de relações internacionais, que é o módulo que fala sobre as traduções dos currículos e históricos para outras línguas. A parte de estágios, a parte de biblioteca, tudo isso depende de outros módulos implantados, certo? E que precisam de uma integração dentro do sistema, uma implantação do sistema para funcionar. Então, se vocês não têm um módulo implantado de convênios, no caso não é o caso, porque tem, mas não é utilizado, né? Então, tem algumas opções ali dentro da coordenação que para esse módulo vão ser vinculadas e ligadas, tá? E no mais, a gente tem ali uma aba PPC, e nessa aba PPC é projeto pedagógico do curso, que vocês podem sugerir alterações. Esse fluxo não tá contemplado aqui nesse nosso técnico, nessa nossa apresentação, porque é muito específico, eu acho que a gente ainda está se preparando para absorver o currículo que existe agora, né? Então, pensar em novas sugestões de alterações, eu acho que pode ser um momento dentro da gestão para poder organizar isso, mas é possível você sugerir um novo PPC para o curso. Olha, esse negócio de fórum que você mencionou, a gente pode usar para mandar e-mail para todos os alunos? Existe uma forma de comunicação para os alunos, né, dentro das notificações. Deixa eu lembrar aqui, alunos, existe uma consulta ali onde eu posso enviar notificações de alunos para o curso, sabe? Eu acho que fica na parte de outros, não tenho certeza. Mas o fórum, ele é mais um propósito de gerar discussões mesmo,
e comunicações diretas. Pode ser usado o fórum, mas vai entrar uma série de notificações, comunicações, respostas, que não sei se é o caso, né? Não, assim, é mais para passar. Porque hoje a gente tem que fazer assim: entrar no seu web, baixar a lista de e-mails, copiar a lista de e-mail, mandar uma comunicação para aluno, os alunos, assim, de maneira geral, um informe geral que você tem que dar. Entendi. Entendeu? Aí a gente faz isso. Aí nesse outros tem notificação de discentes e docentes. Isso. Seria isso. Exatamente. Aí você manda para o seu curso as informações que você deseja através de uma Só escrita. seleciona discentes e aí manda a mensagem e vai. Exatamente. Outro ponto também é porque pode ser que você precise mandar e-mails para pessoas específicas de um determinado contexto. Exemplo, quero mandar e-mail para discentes de graduação da matriz X, certo? Então, isso é muito específico dentro do sistema. Você pode coletar as informações dos contatos desses alunos aqui, porque existem relatórios que vão te habilitar para isso. Mas também existem os grupos de comunicação do SIGADMIN, onde eu posso criar um grupo de comunicação específico e aí, dentro das notificações de memorando circulares, mandar para alunos também, se for o caso. Aí a gente já vai integrando com outros sistemas, como o CIPAC, né, que também tem notificações como memorandos, ou mesmo notificações em grupo que podem ser enviadas diretamente pelo módulo do SIGADMIN. Então, assim, se for muito específico, mas tiver um grande volume de pessoas ali que você precisa enviar, o que é que eu recomendo? Dar trabalho para o NTI, né? Adoro, né, Wellington? Nesse caso, enviar essa comunicação para o que você precisa mais específica, para ser criado um grupo no SIGADMIN, né, Wellington? E gerado uma mensagem pelos grupos de comunicação que tem pelo SIGADMIN. Aí, pronto, no caso específico. Mas, no mais, eu acho que dá para se absorver dessas situações que você já tem aí dentro da parte de outros, tá? E ele dá a opção de discentes todos, ativos, integrantes, ingressantes, formados. Os status que são vinculados. Você acabou de listar os status dos alunos que são vinculados. Todos vocês têm ciência dos status que os alunos percorrem na sua vida acadêmica? Eu mencionei isso para os da graduação, mas não sei se todos estão cientes. Há umas mudanças, tá? Em relação ao CIWeb. Por exemplo, integralizado para o aluno é aluno formado para o sistema, certo? Aluno que está concluído é aluno com movimentação de conclusão. Aluno cadastrado é aluno que não tem ainda, é ingressante e não tem ainda matrícula em componentes vinculados, tá? Então, tem algumas mudanças, mas no mais a vida acadêmica do aluno. Ele nasce cadastrado, vira ativo, aí ele vai para um status onde ele já tem matrícula em todos os componentes que ele precisa, em toda a sua carga horária, que é o formando. Aí esse formando integralizou tudo o que precisa, né, no seu último período, aí ele virou formado, e aí depois que ele tem a movimentação de conclusão dele, ele fica como concluído e depois pode nascer, crescer e se reproduzir fora da instituição, certo? Aí, nesse cenário, esses os status que ele vai seguindo dentro do sistema. Então, quem já está aí acessando, fiquem à vontade para poder trabalhar, né, em cima desses avanços, mas a gente... o ambiente, né? Eu acho que todo mundo está acessando, mas é esse o ambiente que a gente tem hoje para poder navegar em cima desses cenários, né? Então, assim, dessas práticas de hoje, a gente vai trabalhar em homologação sig.sig.fal.br/siga e o mesmo usuário e senha que você utiliza para acessar o módulo em produção. Ele não tem acesso ao portal da coordenação, tá? Então, segura aí que eu vou ali e registro para vocês rapidinho, como eu mostrei que acontece aqui, e você já pode acompanhar na prática o que está acontecendo. Uma perguntinha. As direções de unidades têm o mesmo acesso do que as coordenações? Não, as direções de unidade, elas acessam os diretores, né, os chefes das unidades. Eles acessam no portal do docente uma aba chefia, e aí nessa aba de chefia ele tem acesso a autorizações diversas de projetos de pesquisa, extensão, monitoria, e para a graduação, caso... Aí é uma discussão que a gente vai travar aí, que eu já imagino que a gente vai ter uma discussão grande. A gente vai ter, se responsável do componente curricular, ele pode gerenciar solicitações de turmas das coordenações que chegam, pode cadastrar algumas situações vinculadas aos componentes, como programa, evento, outras situações.
e também tem acessos vinculados aos docentes da sua unidade. Relatório de carga horária, situações que envolvem docentes vinculados a determinada disciplina, né? Então, ali ele tem relatórios vinculados. É ainda mais restrito os acessos do que coordenação. Então, se a gente fosse pensar ali numa visão mais ampla, a gestão de direções, ela tem uma diversificação de atividades que envolvem extensão, pesquisa, monitoria, porque tem os docentes vinculados a eles, mas para a graduação eles são responsáveis basicamente pelas criações de possíveis ofertas das unidades e pelo gerenciamento da carga horária dos docentes vinculados aos componentes. Então é basicamente então, isso. Então esse menu que você acabou de mostrar, a gente não tem. Não, os diretores acessam outra situação, certo? E podem ter secretários também. Aí esses secretários também não acessam o portal da chefia, porque secretários podem não ser docentes. Eles acessam uma visão reduzida do módulo de graduação, que passa a ser secretaria e departamento. É porque para o sistema, a unidade acadêmica ficaria departamento, para unidades que seriam institutos, faculdades, outros direcionamentos abaixo de centros. E aí, citando, a gente vai agora entrar no processo de ofertas de turmas. E aí, aqui, a gente já viu pela graduação que a discussão vai render. Então, pode ser que a gente se estenda aí. O jantar está pronto, a gente tem ali já jantar garantido, né, Vera? Brincando, tá? Brincando, mas nesse caso, eu vou tentar colocar aqui a situação de maneira mais clara. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a esse conceito, é importante porque vocês estão acompanhando as discussões de graduação, onde a gente já fomentou bastante esse tipo de conteúdo, tá? Primeiro ponto que a gente precisa entender aqui são que os componentes para o sistema são vários, não é só disciplina. Existem outros tipos além de disciplina e eles vão ser com base naquilo que eu vou oferecer como matrícula e oferta para os alunos. Então, exemplo, se eu tenho componentes curriculares, e lembrando, componentes curriculares são aquelas unidades que estão vinculadas à estrutura curricular e que o aluno precisa cumprir carga horária, certo? Como é que ele vai cumprir carga horária? É aí o tipo do componente que vai ser decisório para esse processo. Então, os tipos de componentes que eu posso ter no sistema vai depender da situação das aulas, se eles vão ser direcionados com aula ou sem aula. Componentes com aula são disciplinas, e aí, ó, disciplina entra no processo de componente. A gente vai ter que ter isso muito claro. Componente pode ser um tipo de disciplina, e essa disciplina pode gerar uma turma, certo? Mas, então, no sistema eu tenho essa diferenciação. E por que é importante deixar essa diferenciação clara? Porque a gente vai começando a tratar os conceitos e entendendo onde é que uma coisa é chamada e a outra, certo? Então, turma é um oferecimento do componente do tipo disciplina. E esse oferecimento ocorre com aulas, geralmente com horários fixos, durante todo o período letivo, com períodos regulares. Então, uma aula que começa 16 de setembro e vai até 25 de novembro, eu vou ter horários distribuídos sempre nesse processo, sempre nesse período. Eu não tenho uma flexibilidade ali de organização dessa faixa, certo? E aí eu tenho também a possibilidade no sistema de, assim como as disciplinas que precisam de horários, componentes do tipo módulo, que aí eu vou ter períodos variáveis. Como acontece? Aí vocês vão começando a ver, dentro das organizações, dentro dos cenários dos cursos de vocês, se isso se enquadra em algum tipo de oferta que vocês precisam fazer, tá? Dentro da oferta de componentes é a responsabilidade da coordenação. Então, nesse caso, o módulo que a gente entende no sistema é aquele componente que é oferecido turmas com aulas, mas aí eu tenho um horário, perdão, eu tenho um horário que pode ser menor do que aquele dado no período letivo. Então, eles são aqueles componentes que são dados de forma condensada, onde vai ser, num curto espaço de tempo, toda a carga horária distribuída. Então, eles estão dentro do período letivo. Fora isso, eu também tenho a informação do componente que vai ser do tipo módulo, dentro de um período, que ele começa num período, e digamos que ele não possui aulas em um determinado intervalo, e volta a ter aulas em um outro intervalo. Então, eu posso montar faixas de horários para essas turmas, certo? E isso só é possível quando eu tenho um componente configurado como o tipo módulo,
tá? Então, como é que hoje a UFAL se organiza? Todas as disciplinas estão vinculadas, todos os componentes estão vinculados como disciplinas, certo? Mas porque assim foi migrado dentro do CIUEB, que não tinha outras possibilidades de registro para isso. Pode falar. No caso específico do Pronera, ministrado em módulos, vai ser um período específico de matrículas, assim, vai ficar aberto, porque a cada 3, 4 meses termina um módulo. Uhum. Por exemplo, acredito que eles vão fazer a matrícula brevemente, já para o módulo 3 desse período agora, desse ano. Aí, no caso, cada período desse específico abre esse período de matrícula ou vai seguir como é o CIUEB? Pode ser módulo ou disciplina. Por quê? Porque Pronera é um convênio, certo? Vinculado. E esse convênio ele pode ter um período regular diferente, um calendário específico diferente. Então, se eu tenho, por exemplo, 20 semanas, 18 semanas num calendário regular, para o Pronera, meu período letivo pode ser de 4 semanas, 5 semanas, né? Pode ser de maneira mais restrita. Então, nesse caso, quando eu for criar meu componente, o sistema vai olhar para onde? Para o período letivo vinculado ao calendário desse curso, certo? Então, se for o caso de obedecer o mesmo período do calendário, eu não preciso registrá-lo como módulo, porque eu não vou precisar encurtar isso dentro de um calendário que já é curto, né? Agora, eu posso, sim, ter a mesma flexibilidade de criar um módulo para os componentes que vão precisar ter, mesmo nesse período menor, um período de aulas menor do que o período decidido dentro do seu calendário. Ficou claro? Então, assim, eu tenho no Pronera... Qual é o calendário do Pronera? Você tem ciência? Foi falou Pronera, não? Do convênio? Peraí. O calendário que é regido pelo Pronera, dessas turmas que vão abrir agora. Segue o da UFAL mesmo. Segue o da UFAL? Então, é também nas 18 semanas? Não, mas a forma de se ministrar as disciplinas e tudo mais é diferente. Eles têm um tempo comunidade, tem um tempo universidade. Aí tem aquele período, depois tem um período de recesso, depois voltam. Tá. Então, mas não dentro da estrutura do calendário. Isso. Não é aberto um calendário específico para o Pronera, não é isso? Entendi. Então, bem, nesse caso, os componentes do Pronera, das turmas, das estruturas curriculares que estão vinculadas ao Pronera, precisam ser módulos, porque senão você não vai conseguir distribuir a carga horária dentro desse período que está sendo obedecido para o calendário do regular. Então, eles precisam ser módulos. Agora, uma outra possibilidade é criar um calendário específico para o Pronera. E aí, nesse caso, a definição. Existe essa possibilidade de criar um calendário? Não sei, né? Tem que verificar porque o período letivo, ele pode ser... Ele tem mais de um período letivo ou são 2 regulares também, como acontece nos cursos regulares? Vai colocando de acordo com o que vai sendo cumprido. Mas as turmas, elas são mais soltas, né? Digamos assim. É uma única. É só uma turma. Entendi. Mas eles entram no período 2022.1 do regular da da UFAL. Eles não têm um período específico próprio que seja diferente do que está correndo. Então, continua dessa situação, pode continuar, e nesse caso, para que as turmas sejam criadas, é necessário que essas turmas sejam módulos, porque senão elas não vão conseguir casar com o calendário que a gente tem para distribuição periódica dos componentes. Aí, nesse caso, sim. Outra possibilidade que a gente tem são os blocos. E aí, o que são esses componentes do tipo bloco? Imagina uma situação onde eu tenha disciplinas... Nós podemos cadastrar calendários diferentes para cursos específicos. Pode. Nós temos 3 cursos, por exemplo, do Rio, de EAD, que tem calendário assim, a gente tenta seguir, todos têm o mesmo, mas são cursos novos, que têm um formato um pouco diferente. O Pronera está mais ou menos nesse sistema. Ele tenta seguir o calendário acadêmico, mas como ele tem esse formato de módulos, às vezes tem uma flexibilidade mais com relação aos períodos de início e de fim. Nesse sentido, se você cria um calendário, eu posso ter mais de um calendário ativo para a instituição, dentro do modo de graduação. Eu não posso ter o mesmo calendário funcionando
mais de um calendário estudando para o mesmo curso. Então, no momento em que o Pronera, por exemplo, ele tiver configurado com um calendário próprio, que é quando eu coloco lá, né, o nível de ensino da UFAL, graduação e o convênio Pronera, e cria um calendário nesse cenário, o Pronera vai olhar só para aquele calendário. Então, ele deixa de seguir o regular. E aí, o que é que gera de complexidade em cima disso? A complexidade de gerenciar mais de um calendário. Né? E aí é uma decisão que pode ser vista como benéfica, mas que também pode gerar esse tipo de problemas, de sempre ficar criando mais de um calendário e gerenciando mais de um calendário pelo ano letivo ou pelo ano que estiver vinculado. Aí, pode dizer, pode continuar. O curso de EAD, por exemplo, durante a pandemia, eles tiveram dificuldade. Ele ficou, o PLE, não era um calendário efetivamente contado, né? Depois tivemos um atraso, enfim. Então, nós vamos regularizar isso lá para 2024 e 2025. Os cursos de EAD, alguns estão muito mais avançados, um semestre na frente. Então, é isso que eu estou dizendo. Então, nesse caso, sim, algumas instituições até utilizam calendário presencial, calendário à distância e regem isso de maneira separada e isolada. Agora, tem esse adendo. Para cursos que são da modalidade à distância, uma vez criado o calendário, vão passar sempre a obedecer o calendário à distância, certo? Aí seria necessário uma alteração em banco para poder fazê-los voltar a um calendário mais global, digamos assim. Professora, só para tirar sua dúvida, o Instituto Federal utiliza 2 calendários. Ele tem um calendário da UAB, e tem o calendário dos cursos presenciais. Então, o AB, que é um convênio também, né, vinculado, então ele é um tipo de convênio. A gente tem o PRIO, tem o Pronera, pode ter o Parfol, pode ter o AB, né, tem 2 calendários. Para cada convênio eu posso ter um registro diferente. Existe algum papel, algum perfil que gerencie convênios aqui, os cursos em convênio, é tudo dentro da graduação? Entendi. É porque tem algumas situações que podem ser vistas por uma pessoa específica, né? Dentro desse. E existem até alguns perfis que habilitam alguns acessos mais específicos para gerenciamento de cursos de convênio. Então, a criação de turma de convênio é diferente, porque você vai inserir os polos que podem ser vinculados a essa distância, né? Então, tem algumas restrições ali, mas a ideia de algumas instituições já é separar mesmo os calendários de convênio dos calendários regulares e ir adaptando com base nas ofertas que vão ocorrendo. Lá no sertão a gente tem o frio, né? Que está exatamente esse calendário. Eu fico imaginando que, por exemplo, as disciplinas já estão trabalhando em módulos, né? E tentando gerar um exemplo bem prático, né? Com relação a gente. Os módulos são você tem o calendário regular, você tem as disciplinas distribuídas ao longo da semana com as cargas horárias que a gente lá distribui e tal, e o aluno vai e faz. O módulo tem trabalha, digamos assim, a disciplina de forma condensada. Trabalha uma disciplina, depois outra disciplina. Então, esse seria um módulo e eu especificaria o período dele dentro do calendário, e ficaria assim, e o componente seria a disciplina. Como é que ficaria isso na prática? Está entendendo? Deixa eu ver se eu entendi. Como na pós-graduação. Por exemplo, a gente tem um semestre, dentro do semestre a gente vai desenvolver 4 disciplinas, tá? Só que disciplina X eu vou fazer de tal período a tal período, Y de tal período a tal período, tal período. Esses não seriam os módulos, né? Isso. Até eu complementar. Então, o aluno fecha um módulo, depois vai para o outro módulo, depois vai para o outro módulo. Aí, no cadastro do módulo, mas eu colocaria, seria a disciplina. A disciplina. Que seria o componente. Aqui tudo eu estou tratando como componente. Isso tudo é componente. Sim, né? Eu sei. Aí, por exemplo, se a gente fosse... Aquela disciplina iria ter a característica de módulo. Exatamente. Eu teria que alterar aquela disciplina para ser do tipo módulo e perceber isso. Outra situação é criar os componentes, né, e tudo mais, com períodos definidos, já com os horários e os períodos, e os alunos serem matriculados nesse ano período em todos os módulos, em cadeia, né? Aí já ficaria. Mas se disse... Eu ia perguntar uma coisa, se cada módulo do SIG
né, no caso do AA, se o estilo técnico, se o graduação e pós-graduação, eles têm a opção de cadastrar um calendário letivo. Não entendi. Como graduação tem. Graduação, a gente tem um calendário específico para ela, que a gente pode subdividir de acordo com os convênios, criando vários calendários de acordo com cada convênio e necessidade. Então, o módulo de cursos técnicos e o módulo de pós-graduação, por exemplo, a gente tem a possibilidade de se criar os calendários específicos para eles. Sim. Só isso, caso me pergunte. Mas eu não sei se eu abri uma caixa de Pandora agora, porque se não é assim, e você já usa o estricto senso há muito tempo, pode ser porque não queiram mesmo, certo? Então, assim, não vamos mexer nisso. Porque ninguém nunca teve a curiosidade de ir lá tocar. O estricto senso sempre teve uma estrutura de trabalhar com calendários isolados. Cada programa tem um calendário específico, né? E aí, nesse sentido, cada calendário sendo gerenciado até pela própria portal da coordenação do distrito, é um núcleo autônomo, assim, diferente de graduação, que aí eu tenho vários processos que precisam passar pela graduação para poderem serem concluídos. Distrito não. Agora, tem situações também que precisam ser unificadas, e aí algumas instituições optam por nem deixar habilitado a possibilidade de cadastrar um calendário à parte para os cursos e os programas de pós. Só um mesmo e fica nisso. Então, não sei se aqui na UFAL esconderam de propósito ou se já está habilitado. Então, Aí foi curiosidade, eu recordei. Uma coisa, não digo que foi eu que disse. Aí, mas sim, é possível, dentro desse processo, ter vários programas. Mas para o programa, digamos que o programa tem doutorado e mestrado, tem 2 cursos vinculados ali, certo? Mas o calendário é do programa, atendendo esses 2. E aí a gente tem as informações de blocos. Vamos pensar, o que é um bloco para o sistema? O bloco é um componente que vai agrupar outras subunidades de componentes para a oferta. É um pouco mais complexo e acontece da seguinte maneira. Digamos que eu tenho uma prática e uma unidade teórica dentro do mesmo componente para ser ofertado, certo? E nesse momento, a minha prática ela vai ocorrer em determinado período e a minha teoria vai ocorrer em determinado período. Eles não se juntam nesse processo, certo? São oferecidos de maneira independente. Só que para o aluno cumprir o componente, ele precisa da teoria e ele precisa da prática. E aí, nesse caso, quando a gente amarra ele numa estrutura de bloco, eu não estou criando novos componentes. Eu estou dizendo que um componente X ele vai ser dado em 2 subunidades, entre aspas, fictícias para o sistema, que aí ele vai ter uma opção teórica, uma opção prática, e o aluno que vai integralizar essas subunidades, ele vai visualizar no seu histórico o componente de bloco, que vai absorver a carga horária total da prática e da teoria, certo? E ele vai ter que cumprir isso. Quando o oferecimento é feito para esse componente de tipo bloco, eu não ofereço o bloco, eu ofereço as minhas subunidades, porque vai ser um gerenciamento de turma para prática, um gerenciamento de turma para teoria. E quando eu ofereço essas duas para a oferta, né, no ano período, o aluno obrigatoriamente vai precisar se matricular na teoria e na prática, na sua turma virtual, na sua matrícula online, para poder cumprir o bloco. E aí, o que acontece? Quando ele se matricula nas duas, nos períodos, com docentes até diferentes, que podem ser vinculados, ele vai ter que ter uma aprovação nos 2 para poder integralizar esse bloco. E aí, assim, nos 2, dependendo da carga horária também vinculada. Porque se for uma carga horária, um muito acima, outro muito abaixo, o sistema vai fazer uma relação de quem tem a carga horária maior para poder jogar os pesos em cima dessa aprovação. Então, vamos pensar assim, um componente de 75 horas e outro de 25, certo? Eu tenho aí 100 horas. 100 horas? 105? 110? Não sei. Quem estava aqui comigo ontem sabe que eu sou péssima em matemática, mas eu sou mãe para mim. 100. 100, né? Quanto eu errei essa conta? Enfim, aí 100 horas. Essas 100 horas são 75 de um componente e 25 do outro. Digamos que o aluno reprovou na situação de 25 horas, mas aprovou na situação de 75. Então, aí vai entrar uns pesos, certo? O aluno vai ter uma nota vezes o peso da carga horária dele, aí vai ter uma média em cima da nota vezes o peso da carga horária do outro componente. E se nessa somatória aí a gente tiver um percentual de 75% de aprovação, ele passa. Mesmo que ele tenha uma reprovação em um desses blocos, tá? Em um desses blocos não, em uma dessas subunidades desse bloco. Então, se essas condições todas satisfazerem algum oferecimento de turma que vocês tenham, indico a situação de bloco.
Se não, cria 2 componentes isolados e bota requisitos neles para eles possam ser matriculados juntos, tá? Essa condição de... Atualmente a gente está com 2 currículos. Então, os alunos do currículo antigo, as disciplinas não estão mais sendo ofertadas e a gente está fazendo equivalência com o currículo novo. Então, às vezes, para eles funcionar uma disciplina do antigo, ele tem que cursar 3 do novo. Aí, nesse caso, tem como criar bloco só para esses alunos do antigo e para o novo ficar com disciplina independente? É porque eu acho que, nesse caso, a solução indicada é criar a equivalência dentro do componente que vai ficar, não? Porque eu posso, na minha expressão de equivalência, dizer que vão ser 2 componentes para formar 1, 2 componentes ou 3 componentes para formar 1. Eu faço isso numa expressão do componente que eu vou definir quais são os componentes que vão formar ele. Aí sim, aí ele não precisa ter essa vinculação do bloco. Se ele pagar 1, para entrar nessa parte de equivalência, ele precisa ter cumprido todos os outros 3, 2 que eu defini na minha... A mesma coisa vale para o pré-requisito. Para entrar no pré-requisito, a expressão de equivalência, a expressão específica é a mesma. A expressão regular é a mesma. Eu vou ter que informar a condição que eu quero que exista para aquela situação e eu posso definir um conjunto numérico com aqueles conectores E ou, né? Então, se eu pegar um componente mais um componente, no caso, componente A e componente B é equivalente ao componente C. Então, ok, eu posso formar essa expressão. Para integralizar componente C, ele tem que ser componente A ou componente B. Então, um ou outro vale para o sistema. Para isso, eu tenho que ter componente X ou componente Y e componente D. E aí eu posso formar a expressão como eu quiser, né? O que for possível, para gerar isso da maneira correta para a integralização daquela expressão. E eu boto isso dentro do componente ou dentro do currículo que esse componente faz parte, para que outros casos não sejam afetados, né? Aí fica a critério. Como vocês vão montar essa expressão ou como fica essa equivalência de fato, é necessário uma articulação junto com a gestão para registrar essas informações. Vocês podem sugerir essa equivalência no sistema, mas a efetivação dela passa por análise da gestão. Mas aí entraria como sugestão de alteração do PPC ou não? Não, entraria como sugestão de alteração das expressões do componente. Aí, nesse caso, diretores, eu acho que, se eu não me engano, tem essa opção, e eu não sei se está habilitado para portais da coordenação. Posso dar uma olhada aqui, porque a gente fez umas modificações para atender ao FAO, em relação às unidades responsáveis dos componentes. E é isso, assim, blocos é entendida nesse contexto, certo? Eu tenho ali as informações que vão ser unificadas. Você tem uma dúvida sobre bloco? Desculpa, chego já ali. Sobre essa condição de equivalência de acordo com a carga horária, se isso seria mutável dentro do sistema. Porque em algumas disciplinas da medicina, por exemplo, que a gente trabalha, a gente chama de módulo, né? De agressão e defesa. Na prática, são 5 disciplinas que acontecem dentro desse bloco, me parece ser um bloco, nesse bloco, mas é gerada uma nota única ao final dele. E essa nota ela é uma média de todas, hoje. Entendi. O sistema, no caso, trabalha com peso em cima da carga horária. E aí, mudar essa relação, a gente pode analisar. Precisa de uma análise no sistema para poder identificar se existe alguma outra complexidade de alteração depois que eu faço essa mudança, para não quebrar nada dentro disso, certo? Mas, assim, e tem que saber se é geral também, ou é só específico para um determinado componente. Na verdade, é inclusive uma condição dos professores que compõem este bloco, porque não sei se em outros professores estão fazendo peso. O que acontece é que a nota que a gente gera hoje, que a gente coloca lá no web, lá é agressão e defesa. Ele não sabe que dentro de agressão e defesa está tendo parasito, micro, ele não sabe, ele sabe que é agressão e defesa. Não, mas não, da mesma forma, ele é o que vai ser no componente. Só que o sistema vai fazer a média final ali daquelas informações, não como uma média aritmética, mas considerando que o peso da carga horária maior tem mais peso. Talvez o grupo de professores, entendendo essa particularidade, aceitaria essa condição, não precisaria mexer no sistema. Ou se for o caso de todos aceitarem esse tipo de condição, tudo bem, alterar, mas mudou uma vez inteira para todo mundo, né? Então, aí tem que identificar se no colegiado, nas informações, isso também vai para frente. Alguém tem mais alguma dúvida? Você, né? No caso, de psicologia, tem ênfases. Certo. Aí vão ser migradas as matrizes, todas, porque a gente agora tem 3 matrizes, justamente por uma das ênfases. Chega um certo período que os alunos vão ter que migrar para uma matriz ou outra, conforme a ênfase que eles escolhem.
Se eu não me engano, a gente fez esse trabalho de atualização das ênfases também dentro dos cursos. Então, no curso de psicologia, se foi uma dessas que estavam contempladas, já deveria estar constando as ênfases bem vinculadas. Uma ênfase, ela vai estar composta dentro da matriz curricular, certo? Aí, na matriz curricular, eu vou definir se aquela matriz, e a matriz é o quê? É uma oferta, não é estrutura curricular. Aí, também uma outra diferença. Para o sistema, a gente tem, na parte de estruturação do curso, uma diferença conceitual ali do nome, o que vocês utilizavam. Matriz para o sistema é só a oferta do curso, ou seja, se o curso vai ser oferecido manhã, tarde e noite, se vai ser oferecido só manhã, se vai ser oferecido com uma habilitação, se vai ser oferecido com uma habilitação ou com uma ênfase, certo? Então, é um curso isolado, mais a informação de como ele vai ser ofertado. Cada matriz vai ter uma estrutura curricular vinculada, que é, de fato, a organização dos componentes dentro da sua matriz, certo? E aí eu vou ter um curso com várias matrizes, porque eu posso oferecer esse curso, né, de várias formas, de várias entradas, e essa matriz pode obedecer várias estruturas curriculares. Somente uma fica ativa, porque aqui entra os ingressantes. As demais, os alunos já estão cursando e podem continuar cursando até extinguir essa estrutura curricular, certo? Mas, assim, dentro da flutuação de matriz, a gente já tinha feito umas alterações para considerar as ênfases vinculadas aos cursos, tá? Se não estiver, se comunica, porque a gente vai ter que rever a atualização. Mas se estão 3 matrizes, cada uma com a ênfase, essa informação da ênfase está na matriz. Ok? Aí, onde é que você pode consultar? No portal no portal da coordenação, você tem uma parte de consultas. Verifica se, consultando as matrizes, você tem as informações corretas das suas ênfases. Eu entendi que eles cataram as unidades do bloco, mas eu tenho dúvidas em relação ao cálculo dessas unidades, porque o cálculo que o sistema faz é somente em cima da carga horária, ou a gente pode atribuir um peso nessa carga horária? Porque vamos supor, esse seu exemplo que você falou, 75 e 25. Mas eu quero que esses 25 igual ao dobro do que o outro componente de 75 horas. Eu posso atribuir pesos 2 a esse 25 da carga horária. Eu estou entendendo que ele calcula em cima da carga horária. Isso para montar a média final desse componente, certo? Agora, quando você vai oferecer esse componente, você tem dentro da turma virtual a possibilidade de diferenciar os lançamentos das notas, incluindo o desmembramento delas e os pesos que você quer atribuir antes da média final. Mas para o sistema, você não tem como dizer que um componente que tem uma carga horária de 75, que é do bloco, vai ter uma carga horária válida com peso ainda aplicado em cima desse cargo. Então, vai ficar sempre vinculado à nota do aluno, vezes, o peso vai ser assim, né? A nota do aluno, o que o aluno teve naquela nota, daquela unidade, vezes a carga horária, que está vinculada, que pode ter 5, 25 e 20, vezes a carga horária desse componente, e aí mais a carga horária do segundo componente, mais vezes a nota, para poder montar aqui aquela média dividido por 2, se forem dois componentes só associados. Então, eu vou escrever ali, mas assim, componente, lembrando que eu tenho um componente de 150 horas, certo? Esses 150 horas podem ser divididos 75 do componente A e 75 do componente B, certo? Agora eu posso ter 100 só desse componente A e 50 só desse componente B, certo? Minha carga horária é aquela. Agora, quando o sistema verifica isso, ele vai entender que a carga horária maior do componente tem maior peso já sobre a nota final do aluno, certo? Então, nesse caso, se eu tiver uma disciplina A dentro desse bloco com 100 horas e outra com disciplina B de 50 horas, o peso do aluno da maior nota, do maior componente que tem maior carga horária, vai ser maior, porque ele vai considerar o peso dele. E é isso que eu posso fazer nesse sentido. Não posso atribuir mais um peso ao peso que já é aplicado dentro da carga horária da média final desse bloco, entendeu? Isso é o caso real que acontece. Então, quando eu sou na aula para medicina, eu tenho esses blocos, por exemplo, a tutoria, ela tem uma carga horária grande, mas o peso é pequeno com relação à composição dessa nota. E aí, a gente teria que fazer, então, uma parametrização fora do sistema. Ou seja, a nota que vai ser colocada no sistema... mas aí a nota do aluno... aí vamos pensar. Estou falando de média final, certo?
média final vai ser calculada com base nessas referências de carga horária para os componentes de bloco, porque eu preciso lançar uma média dentro do sistema. Agora, no momento que eu, como docente, estou aplicando isso, no lançamento da nota, eu posso configurar meu lançamento de nota para a quantidade, para a forma que eu quero que o sistema calcule. Vamos considerar que tem duas avaliações, certo? Dentro do sistema, para cada um desses blocos. Então, eu tenho ali dentro do primeiro bloco um lançamento de uma média que vai, por exemplo, ser aritmética. Posso ter 2, 3 ali vinculados. E aí, para cada nota, eu vou ter um cálculo diferenciado da avaliação 1 e da avaliação 2, que vai ajudar a compor a média final que o sistema já calcula. Fica difícil falar assim, hipoteticamente, era mais fácil a gente fazer isso via sistema, mas eu precisaria de um exemplo para a gente poder praticar. E eu trago esse exemplo amanhã para a gente fazer práticas, né, na parte de matrículas, que eu acho que ajuda a gente a ter melhor entendimento. Tá? Porque aí a gente vai entrar numa seara de vinculação de notas, lançamento, turma virtual, e aí fica mais fácil se a gente fizer na prática, tá? Mas traga um exemplo que a gente verifica se der certo. Em relação ao lançamento de notas, vamos ser tratados do tipo do perfil docente, ou a gente vai ver esse tipo de coisa também no perfil de coordenação? Trataria dentro do portal do docente, né? Porque já fica essas informações claras para todos. Aqui é mais específico mesmo para as funções que ficam dentro da coordenação, tá? Em vinculação à parte de componentes sem aulas, a gente tem essa novidade que é das atividades acadêmicas. Como a gente pode não oferecer aulas para um determinado componente, então o sistema entende que é possível atribuí-los como formas de atividades acadêmicas. Então, assim, atividades acadêmicas, conforme participação docente individual e com orientação docente, é um registro dentro do componente curricular, onde eu vou definir se o docente, se aquela atividade vinculada à formadora aquela formação do aluno, ela vai precisar ter um horário de aula definido ou se vale a carga horária que o aluno precisa cumprir naquele componente e aí integralizar isso. O que é que o sistema entende, por exemplo, como atividades? Estágios, trabalhos de conclusão de curso, certo? As unidades curriculares de extensão que foram criadas recentemente. Então, nesse cenário, a gente não tem carga horária de aula definida para o docente. A gente tem uma carga horária a ser cumprida pelo discente na atividade. Mas se for uma orientação como trabalho de conclusão de curso, né? Então, ok, eu tenho 300 horas dentro do componente curricular. Essas 300 horas são iguais para docente e discente? Caixa de Pandora. Então, mas eu precisava replicar aquilo que uma discussão. Para o sistema, pode ser diferente. Então, nesse caso, eu posso ter o que o aluno precisa cumprir, 300 horas. O docente ele vai ajudar em quantas horas de orientação, no caso de trabalho de conclusão de curso? 10 horas, 20 horas? Então, eu amarro isso no componente, para que no momento em que eu vá fazer uma matrícula de um aluno, que não vai mais ocorrer em turmas, vai ocorrer de maneira mais livre, né, dentro do período letivo que ele vai fazer parte. Aí o sistema vai indicar que o aluno vai estar matriculado na atividade, esperando sua formação, e o docente, que é o orientador dele, vai ter uma carga horária X, de 30 horas, 20 horas, dependendo do que eu coloco no componente. Então, a carga horária total não muda, o aluno continua integralizando aquelas 300 horas, mas não vai mais para o docente o total dessa carga horária que foi associada, e eu também não precisaria vincular isso a aulas que são disponibilizadas. Da forma que ficaria assim, eu tenho 300 horas, eu vou distribuir hoje, se isso continuar como disciplina, 300 aulas ao longo do ano período, certo? E não vou dar essas 300 aulas desse ano período, porque não vão ser necessárias, porque o aluno vai ter atividades assíncronas. Né? Então, nesse caso, eu vou estar atrapalhando até o planejamento de aulas que eu tenho para outros componentes. E aí, como alguém já disse hoje mais cedo, eu vou estar mentindo para o sistema, né? E aí, no caso, não vai ter uma relação muito fácil para gerenciamento. Pode falar. A gente tem uma situação de estágio, que às vezes até agora como a gente complicará, né? Que é o aluno cursa o estágio, 200 horas de estágio por semestre, mas ele também tem que cursar 60 horas de oficina de estágio, que é a supervisão acadêmica. Essa supervisão acadêmica é do aluno e do professor. Mas as 200 horas de estágio é só o aluno do campo. A gente registra a oficina de estágio como disciplina normal e o estágio fica lá cadastrado, mas sem carga horária diária, né? Tem seus horários. Então, como seria nesse caso? A parte do estágio seria componente sem aula? Tem
momentos onde aluno e docente estão em aula. Da oficina de estágio, sobre essas 200 horas. Pronto, então a gente tem, mas eles participam em períodos regulares, como se fosse uma disciplina, né? Uma disciplina normal, oficina de estágio única. E associado a isso, existe as 200 horas do estágio, que é a parte externa do aluno vai. Pronto. Aí, nesse caso, tem 2 passos, né? Nessa situação, eu vejo duas saídas. A primeira é dividir os componentes, ou seja, o que é estágio e o que é atividade. Beleza. Um segundo momento é unificar essas informações, transformando esse estágio numa atividade especial coletiva, que é como se fosse uma turma. Só que aí, o que acontece? Eu distribuo a carga horária que vai ser só discente e eu distribuo a carga horária que vai ser discente e docente juntos. E no momento da criação da turma, eu vou fazer a distribuição daquela aula que vai, daquela carga horária que foi vinculada a aluno e docentes juntos. E o aluno vai integralizar 200 horas quando concluir essa atividade. Então, pode ser das duas separadas, dos 2 componentes, e pode unificar, somando essa carga horária total, entendeu? Mas aí eu vou ficar com a mesma distribuição. Para isso, eu preciso que o componente seja uma atividade com forma de participação discente coletiva, certo? Que é uma configuração dentro da atividade do componente, que é realizado por quem faz a estruturação do curso lá na CDP de graduação. Ok? Mas é possível. Sim, é só porque eu quero fazer um comentário. Você falou que, no caso, as extensões entrariam como atividade individual. Isso é uma discussão que a gente está tendo lá no regulamento. Porque, atualmente, as extensões elas entram como disciplinas, com horário e carga horária associada à docente. Uhum. Então, assim, o que a gente tem é uma dificuldade dos docentes quererem se comprometer com essa extensão. Então, deixar como atividade individual, sem atribuir carga horária ao docente... Mas deixa eu retificar, então. A unidade curricular de extensão, que foi a que foi criada como componente, ela pode ser oferecida como uma atividade acadêmica individual e como orientação e como atividade especial coletiva. Isso, então, na configuração... Dentro da coletiva, a gente pode botar, como você sugeriu, do estágio, por exemplo, naquilo que é a licenciatura, a gente tem 4 estágios de 100 horas. Dentro dessas 100 horas, o aluno tem que fazer, vamos supor, 40 horas em sala de aula, de estágio, e as outras 60 horas ele fica com a orientação dentro da universidade com o docente. Isso. Aí isso eu posso cadastrar como uma atividade coletiva, e aí eu vou colocar a carga horária docente, a carga horária discente. É isso? Exatamente. A mesma coisa com a atividade curricular de extensão, que é essa. Exatamente, com a carga horária extensionista para computar dentro do histórico. Agora, isso a gente vai mexer no componente. Essa atividade coletiva a gente pode atribuir horário? Sim, pode, porque a coletiva, se eu tenho uma distribuição com aulas, com e sem aulas. Certo. Aí eu posso definir o que vai ser vinculado a cada carga horária, certo? Agora, isso é uma situação que a gente mexe no componente, certo? Coordenação, até então, não altera componente. Ela sugere alterações que possam para fazer parte daquele componente. Então, atualmente, quando for fazer a migração, todas as atividades curriculares de extensão, no caso, os estágios supervisionados, no caso das licenciaturas, eles vão migrar como disciplina e a gente vai solicitar para que eles sejam colocados no formato de atividade coletiva. Já estão migrados como disciplina, mas como tem um regimento ainda em andamento, né, pode ser que essas alterações surjam até a entrada do módulo em produção. Mas até então... Com relação ao estágio, tem uma resolução da universidade que ela orienta que os estágios sejam atividades. Orienta, né? Mas não obriga. Então, nesse caso, o que foi migrado foi como disciplina. Ela não obriga por causa do sistema que a gente tinha, tem que é o CIEB, que não permite o cadastro. Por isso que ela fez essa orientação. A certo seria, assim, cadastrada sempre como atividade. E aí definir locais. Mas ainda assim, fica nesse cenário de identificar os componentes dentro das estruturas que vocês hoje participam, né, das coordenações, e identificar quais cenários poderiam ser alterados para mudanças dentro do sistema. E aí a alteração teria que ocorrer com a gestão autorizando esse tipo de mudança. Aí, primeiro, Uma tiração é migrar as acessos às atividades curriculares já com componentes sem aula de participação coletiva ou fazê-las hoje na nossa matriz, entendidas como disciplinas.
minha matriz, as ACES são disciplinas. As ACES são as curriculares de extensão? Sim. As ACES tem, ela entra na minha matriz com nome de disciplina, código de disciplina e estágio também. Durante a migração, a nossa coordenação tem que sinalizar que isso vai mudar em relação ao componente, ou isso vai ser automatizado a partir desse entendimento que a ACE é uma atividade. E o aluno cumpriu a extensão se ele fizer essas disciplinas de ACE. Hoje continua a migração da forma como veio do CIUEB, sendo disciplina. Agora, nesse estágio também, tem que sinalizar as mudanças que vão ser necessárias para esse processo. Cada curso sinaliza. Aí, talvez a Sarita tenha mais informações para passar, mas como ela está fazendo a organização em cima disso, acho que ela pode ter mais informações internas, né, para passar sobre como está esse estágio. O que a gente precisa entender é quais são os componentes que podem ser alterados dentro da migração, para poder ajustar os componentes e as integralizações, e com base nisso, se existe alguma necessidade de alteração dos componentes que vão ficar. A Sarita comentou na reunião que como vai ter a migração, já vai ter aluno inserido no componente, a gente não tem como anaturar sua natureza mais, porque ele já está rodando. Por isso que eu estou dizendo, tem que ter uma atualização para poder entender quais os componentes Aí, a podem ser partir de alterados. 23.2 é que vai ter essa mudança e a gente vai fazer alterações. Criando novos componentes, provavelmente, para poder retirando alterar. essas disciplinas. Exatamente. Porque a gente não mexe no passado que já integralizou, né? E o sistema também tem essa trava. Se já tem registro, ele não tem Uma vez que essa disciplina está lá, o aluno está aprovado em ACE 1, 2, 3 e 4. Só que para ele integralizar, para ele ser formado aqui, ele vai ter que ter cumprido os componentes sem aula. Usar as atividades. Tem como a gente fazer a equivalência dos componentes sem aulas? Tem. Virando componente, tem. Agora, até que não vai acontecer. Complementares viraram atividades autônomas, né? Então, não são componentes. Nesse caso, a integralização vai ocorrendo com base no exigido da estrutura para o componente que ele integralizou. É muito importante. Os alunos que já enviaram toda a carga horária flexível, como a gente chamava. Já registrado como complementar. Complementar, já vai migrar automático. Porque a gente já fez associação com o registro de atividade autônoma. Então, nos históricos que vocês forem emitindo dos alunos, vão ver que tem situações lá de atividades autônomas, mas com uma atividade X, flex, né? Flex 91, 91, cumpriu o X com flex 92, alguma coisa assim. Então, já fez essa mudança para os currículos, tá? E aí, vamos seguir, que a gente está só no primeiro slide. Eu estou falando, senão ficar aqui até 10 horas da noite, sem problema. Oi? Tô brincando, que horas são? Vamos falar... 15 para 6. 15 para as 6? Então, a gente está entrando aqui nesse processo. Amanhã a gente vai continuar. E como eu já tinha prometido, a gente pode sim estender o horário de amanhã, o que ficou faltando aqui desse processo que a gente teria que dar hoje. Eu ia estimar que a gente fechasse a oferta de turmas hoje, mas a gente está no primeiro slide. Então, assim, não acho que vamos conseguir. O resto é tela, né? Então, para ficar mais fácil. Então, amanhã, no período da tarde, a gente parte daqui com os coordenadores, tá? E faz todo o conteúdo programático. Como eu falei, não é extenso, tá, pessoal? A gente vai falar sobre ofertas, mas a extensão desse conteúdo é mais discussão, né? Entendimento para ficar claro sobre o que trata desse conceito. Mas, a partir daqui, a gente vai trabalhar sobre componentes e revisar o que a gente viu hoje à tarde com a graduação que fez as matrículas em atividades, tá? Então, vai dar certo para a gente cumprir esse programa com as informações mais primordiais que vocês vão ter ali dentro do módulo de coordenação, tá? Amanhã de manhã eu vou fazer também uma visão com a chefia, que também tem situações mais restritas, e eu vou citar também a parte de ofertas. Quem não puder vir à tarde, no início da tarde, por exemplo, talvez seja interessante vir pelo início da manhã, se tiver disponibilidade, mas todo o conteúdo de coordenação mantém a programação e vai ser dada hoje e amanhã à tarde, tá certo? Então, não tenho mais voz, mas amanhã estarei 100%. Acho que a gente pode dispensar por hoje, tá? E, mais uma vez, agradecer a paciência de vocês por terem esperado e estendido mais do que o período. Mas, até então, tá dando para seguir ali os conceitos, o entendimento? Tá devagar demais? Tem que acelerar? Tá perfeito. Se acelerar, tranquilo. Não, tranquilo. Se for acelerar, a gente acelera. Mas a gente vai dar certo até a gente concluir isso amanhã, tá bom?
Obrigada, pessoal. Obrigada, William. Obrigada.